Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes, venho trazer física aqui para você. Agora a gente vai falar da física básica, o início do estudo da cinemática dos movimentos. Se você tem interesse nesse assunto, deixe já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora, nós vamos trabalhar nesta primeira parte, neste primeiro vídeo, os conceitos de ponto material, corpo extenso, referencial, trajetória, escala, posição no espaço e deslocamento no espaço. Depois, na segunda parte do vídeo, nós vamos ver intervalo de tempo e velocidade média e ver as transformações das unidades de medida. Então vem comigo para a gente começar. Uma das áreas da física é a cinemática, que vai ser responsável pelo estudo dos movimentos. E isso sem se preocupar com aquilo que está causando o movimento, mas analisando como esse movimento acontece. Para isso, nós vamos precisar estudar estes conceitos iniciais que você vê aqui. Então vem comigo para nós começarmos a nossa história. Primeiramente, vamos tratar dos conceitos de ponto material e de corpo extenso. Um ponto material é um corpo pequeno em relação ao movimento que está sendo estudado. É o caso, por exemplo, de um carro, quando está se movimentando em uma estrada. Ao longo de uma viagem, o tamanho do carro, que chega a ter, sei lá, cerca de 4, 5 metros de comprimento, é desprezível se comparado às distâncias que ele vai percorrer de quilômetros. E quilômetros são milhares de metros. Por isso, nós tratamos os carros em estradas como pontos materiais. A gente vai poder tratá-lo como se ele fosse apenas um ponto. Então, no nosso desenho, a gente vai desenhar um pontinho para representar um carro nessa situação. Chamamos corpo extenso aquele corpo cujo tamanho não pode ser desprezado no estudo do movimento que a gente estiver analisando. Aquele mesmo carro que é um ponto material em relação a uma grande estrada, ele é um corpo extenso em relação à garagem. Para o movimento numa vaga de garagem, o tamanho do carro, você há de concordar comigo que é relevante. Às vezes, o carro não cabe na garagem, o espaço não é suficiente para você conseguir estacionar. Além disso, a gente vai ter trens, caminhões, e nesses casos, trens e caminhões, em geral, são considerados corpos extensos, apesar de que um caminhão, numa longa estrada, pode ser também tratado, em alguns casos, como um ponto material. Mas vai ficar a regra básica: se o tamanho do objeto for desprezível em comparação com as distâncias que ele for percorrer, nós vamos tratá-lo como um ponto material. Nós vamos poder representá-lo como um pontinho na trajetória. Já em situações em que o tamanho do objeto não puder ser desprezado, ele vai ser tratado como um corpo extenso. Vamos falar agora do tema referencial, ou sistema de referência. Você pode fazer a seguinte pergunta a si mesmo: você está em repouso ou em movimento? A primeira coisa que você deve pensar é: bom, estou sentado numa cadeira agora assistindo ao vídeo, então eu estou em repouso. Não é verdade? Bom, o conceito de repouso ou de movimento depende do que nós chamamos de um referencial. Toda vez que você for analisar se algo se move ou não se move, você precisa comparar com algum outro objeto que será tomado como referência ou como sistema de referência. Douglas, me dê um exemplo. Vou ilustrar para você ver. Olha aqui que exemplo interessante. Você tem um ônibus com um motorista aqui na frente e alguns passageiros. Eu desenhei o motorista e alguns passageiros aqui atrás dele. Você vai ter o passageiro A e o passageiro B. Você fala: Douglas, está todo mundo em movimento junto com o ônibus. Se o ônibus se move em relação à Terra, todos aqui que estão dentro do ônibus, sentados cada um em seu banco, também estão em movimento em relação à Terra. Eles mudam de posição à medida que o tempo passa. Agora, se você for comparar o A com o B está parado em relação ao A e o A está parado em relação ao B. Cada um desses passageiros, o que eu chamei de A, que pode ser o Alisson, e o B, que pode ser o Bruno. O Alisson está parado em relação ao Bruno. O Bruno está parado em relação ao Alisson. Um não viu o outro se mexer. Toda vez que um olha para o outro, olha, tá lá, tá quieto. Então, para saber se algo está em repouso ou em movimento, você sempre tem de perguntar: em relação a quê?
Agora, nós temos o costume de tomar a Terra como nosso referencial privilegiado. Você fala, mas a Terra está parada. Não, a Terra também, dependendo do sistema de referência, está em movimento. Por exemplo, você lembra quando estava estudando os planetas, que os planetas giram em torno do Sol? Então, mesmo que você pense que eu estou agora parado na minha cadeira, completamente parado, não, você não está. Você está em movimento de translação em torno do Sol, a nossa estrela do centro do sistema. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de física para o ensino médio, com videoaulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas videoaulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui então um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. Chamamos de trajetória o caminho percorrido por um objeto em relação a um certo referencial. Você fala, Douglas, então a trajetória também depende de um referencial? Sim. Por exemplo, vamos começar com um caso simples. Você pega uma bola de boliche e lança em linha reta para derrubar ali os pinos. Esta é a trajetória da sua bola de boliche. Você também consegue fazer uma trajetória curva se provocar algum efeito na bola. Você, ao arremessar um objeto obliquamente, eita, estranho essa palavra, né? Obliquamente seria jogar inclinado. Você vai ver uma trajetória curva feita pelo objeto. Isso aqui é um arco de parábola. Essa daqui é uma curva bem conhecida pelos matemáticos. Por outro lado, lembra daqueles aviões antigos de desenho animado que tem uma hélice na frente? Esta hélice fica girando em relação ao avião, fazendo um movimento, uma trajetória circular. Isso em relação ao piloto, em relação ao avião. Mas, para nós que estamos aqui do lado de fora, vendo o avião se movimentar também para frente, ao olharmos para esta hélice, vamos vê-la não só girando, mas também indo para frente. Então, a trajetória dela para a gente acaba sendo uma composição desses dois movimentos, do movimento de giro, o circular, com o movimento de translação, de mudança de um ponto para o outro, como a gente vê aí na figura. Deu para entender que nem todo mundo vê a mesma coisa? O piloto vê um movimento circular. Nós vemos um movimento espiral, também chamado de movimento helicoidal. Parece com a parte do seu caderno, não parece? Isso aí é o que a gente chama de espiral do caderno. Então, também se chama trajetória espiral ou helicoidal. É muito comum se falar em cinemática de espaço ou de espaço escalar. Eu vou dar conceitos um pouco diferentes para você, mas que vão fazer muito mais sentido na sua cabeça. Vem comigo. Nós vamos chamar de posição no espaço da escala. Douglas, o que é uma escala? É uma linha graduada. Uma régua, por exemplo, é uma escala. Está toda graduada a régua. Tem lá suas marcações 0, 1, 2, 3 centímetros e assim por diante. Você já deve ter percebido isso. Ó, tem aqui uma régua da minha filha. Olha aí, toda cheia de graduações. Isso é o que a gente chama de uma escala. Da mesma forma acontece nas estradas. Às vezes você quer saber onde fica um determinado endereço numa estrada. É comum se dizer qual é o quilômetro em que aquele endereço se situa. Então você fala, olha, a fábrica está no quilômetro 230 da rodovia BR-116, por exemplo. Então, isso daí é uma posição na escala. É uma posição nessa graduação que foi feita. Deu para entender? Por exemplo, tá bem aqui, você tem o chamado quilômetro zero e aqui o quilômetro 20. Esse carro está na posição do quilômetro 20. Nós costumamos chamar esta posição no espaço da escala de S, ou simplesmente de espaço. Qual é o espaço S que esse nosso carro ocupa? Ele está no espaço S igual a 20 quilômetros. A essa distância da nossa posição zero, né, do quilômetro zero. Entendeu como é que funciona essa história de espaço escalar? Agora, com o passar do tempo, ele vai se encontrar em um outro espaço, em uma outra posição no espaço. Por exemplo, neste desenho, ele veio parar na posição
100 quilômetros. Então, ele começou o movimento na posição 20 quilômetros e terminou esse movimento na posição 100 quilômetros. Para diferenciar uma posição da outra, a gente costuma chamar a posição inicial de S0. A gente coloca um zerinho aqui. Eu te pergunto, qual foi o deslocamento deste objeto ao longo dessa escala? O quanto que ele se deslocou? Nós chamamos de deslocamento na escala ou deslocamento escalar, a diferença entre a posição final e a inicial. E qual é a diferença entre 100 e 20? São 80. Então, o deslocamento que este carro fez no movimento dele foi de 80 quilômetros. Assim, vamos chamar S0, não é SO, não, é S0, de início. Zero não é o início dos números naturais. Então, S0 é a posição inicial no espaço escalar. O S é a posição final no espaço escalar. E o ΔS é o deslocamento neste espaço ao longo da nossa linha graduada, também chamada de escala. O ΔS, esse tal desse deslocamento, esta letra grega que é um triângulo, que a gente chama de delta, a gente vai utilizar sempre para falar de variação. Então é comum chamar o deslocamento de variação do espaço escalar. Então, deslocamento no espaço escalar também é chamado de variação no espaço escalar, que vai ser a diferença entre o final e o inicial. Veja que, neste caso, deu mais 80 o nosso resultado. Mas e se esse motorista voltasse dessa viagem? Se ele partisse da posição 100 e terminasse na posição 20, quanto que ia dar o deslocamento? Ia dar um valor negativo. Deslocamentos positivos estão a favor da linha graduada, a favor do que a gente chama de eixo da trajetória. É chamado também de movimento progressivo quando o deslocamento é positivo. Quando ele é negativo, é chamado de movimento retrógrado. Vamos aos exemplos. Um movimento progressivo é aquele que está a favor da escala da trajetória. Suponha que esse objeto começou na posição 10 e terminou na posição 50. Espaço inicial 10, espaço final 50. De quanto é o deslocamento? Final menos inicial, 50 menos 10, que nos dá o resultado de 40 metros. Agora, olha este outro caso. Neste segundo caso, ele começa na posição 80 e está vindo contrário ao nossa escala da trajetória. Isso quer dizer que o final é 20 e o inicial é 80. Inicial 80, final 20. Quando eu faço o final menos o inicial, vou ficar com 20 menos 80. E o resultado é quanto? 60? Não, menos 60 metros. Então, quando o movimento é progressivo, o nosso deslocamento é positivo. Quando o movimento é retrógrado, o nosso deslocamento é negativo. Estes são os significados dessas duas palavras, progressivo e retrógrado. Gostou dessa aula? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Não se esqueça de que existe a parte 2 desse nosso vídeo. Até lá!